Alguém quer fazer oração? Então vamos. Jesus amado, que a tua infinita misericórdia esteja conosco, nos iluminando e nos protegendo, nos guiando e nos envolvendo com esses espíritos maravilhosos que te acompanham. Se somos merecedores das boas companhias, Jesus, aqui possa o Senhor nos guardar. A todos nós que assistimos esses estudos, nos faz ter interesse em estudar, porque um dia isso vai nos servir muito ao desencarnarmos. Porque quando chegarmos no mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, lá nós vamos ser bem recebidos por termos conquistados melhores trabalhos com essas orientações dos espíritos que criaram a doutrina espírita, sob o comando de Jesus e Jesus sob o comando de Deus. Então, Jesus, abençoa cada um de nós. A nossa aventura irmã Angélica e a todos os espíritos que acompanham ela. A todos mesmo. Nós damos graças a Deus pela vida que temos, por tudo, Deus, que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a enxergar aqui na terra essas tuas obras que são maravilhosas, mas que são vidas que o Senhor as fez, como nós também estamos, e que enxergamos em cada vida dessa o Senhor que nos criou, Deus, o Senhor que nos ama. Ajuda-nos a crescermos com humildade, com vontade e com muita fé. Que a tua paz esteja conosco sempre. Muita paz. Assim seja. Bom, gente, agora vocês têm ativo o microfone. Parece que só tinha um aqui que estava desativo, o de Henri. Se o Henri quiser falar, né? Tu aperta no microfone, tá, Henri? Ok. Então Tá. vamos aos vamos aos estudos. Os estudos. Deixa eu colocar aqui, partagear o nosso ecrã, para que possamos seguir exatamente como está no cronograma. O Evangelho primeiro vai ser a Gênese. A Gênese. Partageio aqui a Gênese. Dá para ver aí a Gênese, né? Ok? Então, a Gênese. A Gênese, número 9, do capítulo. Fui tão depressa que acredito que é o capítulo 1. Capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, número 9. Então, vamos. Alguém quer ler? Lá vamos nós, né? Então, vamos. Haverá relações, ou melhor, desculpe, haverá revelações diretas de Deus aos homens? Essa é a questão. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Aí é para nós, seres humanos, né? Homens somos nós, seres humanos. Todos que estamos aqui encarnados. Não se trata dos espíritos, para nós. Deus se comunica diretamente com algum de nós aqui na Terra? Dele mesmo direto? É bom sabermos se isso é possível ou não. Aí continua aqui. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, mas nada nos dá dele prova certa. O que não procede dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, aqui nós, segundo a ordem hierárquica a que pertençam e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Então, vamos continuar aqui ainda. As comunicações deste gênero
nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelece as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, ouvindo, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, que é o que acontece com muita gente também, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia. Ó, aqui se fala da Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Não é só o fenômeno espírita, de comunicação com os espíritos, não é só dos espíritas, graças a Deus não é. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que a quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Uau! Muita coisa aqui para estudarmos. Então vamos por parte, né? Vamos aqui por parte. Nós temos esses estudos aqui da doutrina espírita, que busca Deus nos orientar, nos ajudar a sabermos que o quanto é importante a nossa passagem aqui na Terra e a comunicação com os espíritos que nos arrodeiam, não é? Estamos estudando a Gênese, e esse livro da Gênese, ele traz informações maravilhosas no sentido de que, saibamos exatamente o que estamos vivendo aqui na Terra. Ora, um dia nós vamos ter que partir, isso já sabemos, já estamos carequinhas de saber, mas muitos ainda acreditam que vão morrer. Não, vão ressuscitar, todos nós. E essas comunicações que nós já recebemos aqui na Terra, que nós temos, muitos dentro dos livros da Bíblia, de outros evangelhos, de outras congregações, de outros grupos religiosos, nós temos esse fenômeno dos espíritos. Mas aí, Deus comunicar-se diretamente de onde ele está, não é? Deus se comunicar diretamente com o ser humano aqui na Terra, aí os espíritos dizem: olha, eles falam até com humildade, né? Nós não podemos precisar isso, né? Vamos até botar aqui um pouquinho, aonde ele deixa. É uma questão que não ousaríamos, veja bem, os espíritos, porque esse é espírito da verdade. Isso não é um espírito qualquer que está respondendo a esses estudos, não. Não é um qualquer, não. É um espírito que faz parte da falange de espíritos superiores, mas muito superiores mesmo a nós. São espíritos que estão muito mais próximos de Jesus, já que Jesus é um espírito perfeito. Perfeito, que é o nosso destino, é esse, sermos um dia perfeito, mas vamos levar ainda muitas milhões de encarnações, não é? Vamos sim, porque nós estamos ainda num planeta de prova e expiação. Nós saímos do mundo animal já faz muito tempo, mas ainda estamos mais próximo dele por conta das nossas tendências. Então, ele diz assim: "É uma questão que não ousaríamos resolver". Se é uma questão que nós não ousaríamos que eles não ousariam resolver, imagine nós aqui encarnados. Eu recebi de Deus uma, uma palavra, uma luz, foi Deus que me deu diretamente. Os espíritos estão dizendo que eles nem ousariam dizer, nem afirmativamente, nem negativamente, porque nem eles sabem. E olha que são espíritos superiores. Jesus aqui não está afirmando que um ser humano pode, receber diretamente de Deus. Por quê? Como é que nós vamos receber diretamente de Deus se nós somos tão inferiores ainda? Como é que nós vamos saber se essa mensagem veio diretamente de Deus? Agora, sabendo que existe Jesus,
um espírito perfeito, sabendo que existem outros espíritos abaixo de Jesus, em níveis inferiores a Jesus, mas que são muito superiores a nós, de mundos felizes, de mundos ditosos, de mundos mais evoluídos. Então, eles intermediam, são intermediário da palavra divina, o próprio Jesus, como Jesus disse: "Já não sou eu mais que atuo, e sim Deus". Então, Deus diretamente estava falando a Jesus, mas Jesus não era um ser humano como nós aqui na Terra há 2000 anos passado. Ele Não. teve que baixar suas vibrações para reencarnar aqui na Terra, mas ele não precisava de reencarnação. Então, Jesus não está igualado aqui a nós. Na 2000 anos, nós não podemos dizer que Jesus é igual a nós. Não, ele precisou vir dar a lição, demonstrar a lição para nós. Mas ele não precisava reencarnar, nós precisamos. Quando nós precisamos de reencarnar, então nós temos de Deus essa comunicação direta com Deus. Eles dizem que não é possível afirmar isso, mas Jesus, que não era um como nós, não é? Ele sabe que nós somos irmãos como espírito, mas como seres humanos necessitados de evolução, Jesus já não precisa mais. Jesus já atingiu o orbe da evolução do mundo perfeito e ele somente está nos ministrando, nos ajudando. Aí ele veio dar o exemplo. Ah, Jesus com certeza pode receber diretamente de Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas aí ele ser igual a nós? Não. Ele colocou-se em exemplo, o que ele fez, ele estava muito acima e está muito acima da humanidade. Jesus dividiu as águas, né, o tempo, né, antes de Jesus e depois de Jesus, então Jesus dividiu mesmo. Então Jesus, ele não é para que nós igualemos Jesus a nós, graças a Deus não é. Então Jesus pode e ele recebeu diretamente de Deus. Mas nós seres humanos aqui que somos imperfeitos, por mais que alguém seja assim evoluído, Chico Xavier, os espíritos não ousam dizer que alguém aqui possa receber ou não ter recebido, ou não receber. Mas eles dizem que, né, em outras palavras, nós somos administrados por espíritos mais evoluídos e Deus envia suas palavras. Como nós temos nesse trabalho que fazemos, nós temos uma mentora chamada Irmã Angélica, foi uma freira na sua última existência aqui na Terra. E ela é quem dirige nossos trabalhos aqui, não é? E tem outros guias também que nos ajudam. Bezerra de Menezes constantemente está nos ajudando. São muitas criaturas. Aí eles nos inspiram. Aí diretamente vem deles, mas isso vem de outros superiores a eles, né? Eu não ousaria jamais dizer aqui que vem diretamente de Deus para a Irmã Angélica para ela passar para nós. Não é? E não sabemos assim o tamanho da evolução de Irmã Angélica, mas com certeza é um espírito muito evoluído. Mas como ela já prestou de encarnações aqui na Terra, nós sabemos que ela ainda não é um espírito perfeito, mas graças a Deus já está voando e muito com consciência limpa, né? Está limpando com suas experiências, está limpando o seu passado, se ainda precisa. Se precisar, ela vai precisar de reencarnar aqui na Terra. Então, ela está nos ajudando a evoluir. Aí ela pode nos inspirar. Os espíritos superiores, que ela é, a mim ela é superior, Bezerra de Menezes a mim é superior, Chico Xavier a mim ele é superior, então Jesus pode falar a Chico Xavier, que Chico Xavier vem aqui e fale para nós. Jesus recebeu a mensagem de Deus e que transmite aos seus irmãos que trabalham aqui na Terra. E pode transmitir, Jesus pode transmitir diretamente ao médium aqui na Terra, pode. Eu com certeza não tenho dúvida que Chico Xavier muitas vezes foi inspirado pelo próprio Jesus. Mesmo assim, nós sabemos que tem passagem aonde Chico Xavier, ele foi inspirado e por trabalhadores que teve com ele na época de Jesus, há 2000 anos atrás, e que desencarnaram e que foram muito realmente bem, sincero na obra dos evangelhos da época, com Jesus, e ele foi enviado por Jesus para ficar juntinho com Chico Xavier para
psicografar um livro maravilhoso, que é o livro de Francisco de Assis. Mas tem outros, e os espíritos vieram para ajudá-los. E a convite de Jesus, porque tudo é convidado, graças a Deus, é uma evolução muito boa de Jesus saber que nós temos que ser convidados, queremos ir ou não queremos ir. Fazemos o evangelho, queremos ou não queremos seguir esses conselhos. Então, cabe a nós, tá. Alguém quer falar sobre esse assunto? Alguém? Pois se quiser, por favor, se não vocês podem, se tiver no Face aí, vocês podem falar diretamente conosco, né, também. Oi? Ah, pensei que alguém estava falando, não. Então nós estamos diante de informações que nos convém entender. Um ser humano aqui recebeu a mensagem diretamente de Deus, ele diz que nem que sim, nem que não. A nós que estamos como humanos aqui na Terra. Qualquer espírito que encarnar aqui na Terra, menos Jesus, que não tinha necessidade, como falamos, mas qualquer espírito abaixo aí precisando de reencarnação, Deus falar diretamente com ele, pode ser e pode não ser, mas normalmente Deus vai usar os seus superiores a nós, os superiores a nós, não a Deus, né. E ele passa a mensagem e eles vão nos transmitindo. E existe aqueles que têm já muito conhecimento, né, e que pode, com sua evolução, como Chico Xavier e outros, Francisco e tantos, transmitir com suas próprias experiências do que passaram, que já aprenderam, transmitir as informações sem nem diretamente, se referir a Jesus ou a Deus, porque ele já tem, a moral a nível superior mesmo para poder nos assegurar na mensagem. Mas esses espíritos aqui, tá nos convidando a entender que, na Gênese, que nós seres humanos, ninguém tem certeza se algum ser humano aqui já recebeu diretamente de Deus a palavra dele, diretamente, um ser humano, tá. Esse assunto. Então, tem mais alguma coisa? Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médios sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade e dos seus mensageiros. A gente sabe que existe diversos a mediunidade ela está em todos os cantos, agora quem recebeu uma mensagem diretamente de Deus, aí a gente só reconhece um bom espírito pelo seu conteúdo na mensagem que ele traz, tá, e para isso tem que ter muita sensibilidade para isso. Nós normalmente mortais, ou diríamos assim, inferiores, que ainda desejamos muito a carne, reconhecer esses espíritos, assim, superiores. É mais fácil reconhecer os espíritos inferiores e os superiores, a mensagem é realmente maravilhosa, ela é de um transiente, é um espetáculo de mensagem. Ali nós vamos perceber pelo conteúdo. Mas tem outros médios que eles se fazem aparecer que estão recebendo mensagens superiores e estão passando para nós que estejam certos. E esses médios têm que ter cuidado com eles, né, eles existem. Estão em todas as partes, em todos os livros, na Bíblia, estão em todos os templos religiosos. Aí é que devemos estudar bastante sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. E não é o nosso caso aqui de sermos falsos profetas, nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita. Até mesmo porque a doutrina espírita ela não é nossa, né. Eu sou espírita, mas a doutrina espírita ela não é minha. Eu tenho que ter certeza disso. Eu sou espírita, e eu sou mesmo. Tenho os meus defeitos? Tenho, mas eu sou espírita. Eu sei que eu vou continuar vivo depois da morte do corpo. Eu sei que eu vou continuar, eu não vou morrer. Então eu sou espírita, eu tenho convicção disso. Mas como médium, eu devo me policiar, porque eu tenho os meus defeitos e eu posso, com certeza, não estou livre disso, de receber uma falsa comunicação de algum espírito que queira se passar por espírito superior. E eu tenho que ter bastante convicção
de que na doutrina espírita eu jamais devo colocar o meu acho. Eu, Zinho, nenhum desse encarnado aqui na Terra. Nem mesmo o Chico Xavier se atreveu a colocar uma linhazinha dele do que ele acha. Chico Xavier, que tem assim um vasto cabedal de conhecimento, de trabalho, uma lista enorme de trabalhos maravilhosos. Então, é algo que eu devo prestar bastante atenção, porque se Deus me inspirar, através dos seus filhos superiores a mim, chegando uma mensagem como essa que estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo um estudo maravilhoso da doutrina espírita. Os espíritos estão alertando-nos quanto à continuidade da vida depois da morte do corpo. Ou seja, nós vamos ressuscitar, nós não vamos morrer, nós vamos voltar para casa. Pronto. Aí a casa é onde? No mundo espiritual. E aí, eu já ouvi um Celestino, esqueci o nome dele completo. Ele falou que existe 32 bilhões de espíritos na erraticidade, onde fazemos parte, que precisam de reencarnar, desencarnar na erraticidade. São 32 bilhões de espíritos. E aqui na Terra só tem 8 bilhões, nós poderemos chegar quase aí a 20 bilhões. E o resto? O resto pode reencarnar em outros planetas, né. E, como médium, estou aqui, que Deus me abençoe e abençoe a vocês, a todos, que aprendamos a ter vontade de estudar, humildade, para, nas inspirações, podermos contribuir na obra dos estudos que já foram nos dados, como uma doutrina como essa. A doutrina de Jesus é essa, a doutrina de Jesus chama-se essa, a doutrina espírita. Esse é o reino de Jesus. Esse é o reino que Jesus espera que nós acordemos, porque quando voltarmos, aí já acabou-se a graça, porque quando eu chego lá, eu vou reconhecer totalmente o meu lar. Talvez leve algum tempinho, dependendo das minhas inferioridades, mas eu vou reconhecer o meu lar. Eu vou ver que besteiras eu fiz, se eu não acreditei nessa doutrina. Até mesmo ninguém escapa, né, à morte. Então os espíritos estão dizendo: "Ó, vocês não morrem, vocês estão aqui e vocês tenham coragem, força, que quando chegar o dia de vocês trabalhando certinho, pode ter certeza, é evolução". Maravilhosa. Então, pela simples inspiração, aí é bom onde nós tivemos, né, as instruções podem ser transmitidas por diversos meios, as instruções para nós aqui na Terra. Elas podem ser transmitidas o quê? Pela simples inspiração. Lembra, Patrícia, que você tem uma mensagem para nos passar hoje, né? Sim, Então, nós podemos, pela simples inspiração, está aí na tela, pela audição da palavra, a audição nós podemos falar. Na verdade, o espírito fala e o médium escuta, e o médium transmite. Isso Chico fez muito. A gente vai ver em muitas partes, Chico Xavier fez isso, e Divaldo, inclusive. Outros médios também, a gente só fala esses aqui, mas tem muitos médios aí. Pela visibilidade dos espíritos, ver os espíritos, eu mesmo já vi espíritos. Eu já vi um que eu jamais acreditava. Eu nunca imaginava que fosse essa criatura. Já que ela apareceu, eu nem sabia provavelmente o que era doutrina espírita, que naquela época eu vou até tentar descobrir em que ano foi aquilo. Eu graças a Deus, tive essa oportunidade de receber dela essa visita. E eu já vi espíritos. Já algumas vezes já vi. Mas estou estudando para aprender mais. Aí eu posso, pela visão, ver, né, como ele diz ali, visibilidade dos espíritos, instrutores, né. Nas visões e aparições. Então, na visibilidade dos espíritos instrutores, a gente pode ver os espíritos instrutores, o André Luiz da vida, que pode aparecer para nós? Pode. Pode aparecer aqui? Pode. E se ele um dia aparecer, por favor, se puder, André Luiz ou qualquer um outro, apareça para todo mundo. Eu gostaria que aparecesse para todo mundo. Não sou melhor do que ninguém, a não ser que a mensagem tem que ser passada para mim, para passar para vocês. Eu gostaria muito que ele passasse para todo mundo, lógico. Então, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, né, que isso acontece, né, e de vigília, que isso pode, do que
há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Graças a Deus, a doutrina espírita não ela é exclusiva dos espíritas, não. A doutrina espírita é de Jesus. Então, é como Chico Xavier disse, o espiritismo é Jesus de novo para o povo. Ponto final. É só isso mesmo. Então, Jesus está trabalhando em todas as religiões. Mas a única que fala de vida após morte e trata dos detalhes, e nos ensina a sairmos das areias aqui, tem muitas armadilhas, é a doutrina espírita. Os outros falam de coisas que muitas vezes não tem nexo, infelizmente. É assim, né? O grupo de estudo deles. Que Deus os ajude. Alguém quer comentar sobre? Senão vamos para o próximo, né? Ok, então vamos para o próximo. Deixa eu sair daqui. Nós temos agora como estudo o Evangelho, né? A segunda parte. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho e deixa eu colocar aqui para nós. Ok. Hoje é o capítulo 17, Sede Perfeito. Vou colocar aqui na tela também para vocês. Então, nosso capítulo é esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. 17º, Sede Perfeitos. O título é Caracteres da Perfeição. Aí é aquela coisa. Eu posso ser perfeito como Deus é perfeito? Eu vou chegar um dia a ser perfeito como Deus é perfeito? Caracteres da perfeição. É bom a gente refletir isso aí, que é o assunto que vai nos ajudar a compreender mais aí com detalhes. Por quê? Porque São Mateus, no capítulo 5º, versículo 44, 46 a 48, São Mateus, ele viu Jesus falar isso. Então vamos lá ver o que Jesus falou para eles. Se alguém tiver e quiser ler, é só dar sinal para nós. Não queremos manipular nada aqui. Amai os vossos inimigos. Está no texto. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso Jesus falou, Mateus ouviu e assistiu. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Jesus disse, perguntou. Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sabemos que é um pagão, né? Sede, pois, vós outros, perfeitos. Olha lá. Como perfeito é o vosso Pai celestial. São Mateus anotou isso no evangelho dele. Então, vamos para o segundo. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta preposição. Então, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta preposição. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. E olha, para nós atingirmos a perfeição absoluta em relação a Deus, Deus teria que parar no tempo, ele teria que ficar só por ali mesmo, esperando que todos nós fôssemos perfeitos igual a ele, para fazermos o quê? Aham. Deus teria que parar. E Deus é perfeito. Hum. O que nós vemos aqui é absurdamente incontestável, né? No mundo micro e macro. É fantástico o mundo micro, não é? É fantástico hoje com os microscópios, a gente faz uma viagem linda.
Inclusive tá até baratinho para você pode comprar um microscópio e estudar na sua própria mão, pegar a lâmina, passar assim, depois ir olhar o que é que tem na sua mão ou na tela do seu celular, nas teclas. Você pode ver se tem ou não tem vida. É incrível. Em qualquer lugar onde você passar, você vai encontrar criaturas ali habitando. Isso é possível. No mundo micro, Deus dá um show, e no mundo macro, Deus dá outro show. Na nossa própria que estamos aqui encarnados, dentro do nosso corpo, nós temos no nosso cérebro um universo, é um mini universo. Está citado no mundo, está na Memória do Suicida. O nosso cérebro, ele é um universo, um mini universo. É complicadíssimo para nós seres humanos, mas foi Deus que fez. Então acreditar que nós vamos ser perfeito como Deus, aí sim, ele diz: "Olha, isso não é possível não, para nenhum de vocês e nem para mim, nem para ninguém", né, se formos pensar assim. Vamos continuar a leitura aqui. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Isso são os espíritos. Mas os homens que Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçasse pelo alcançar. Naquela época, já imaginou se nós fôssemos falar, ou se nós fôssemos ouvir de Jesus do mundo micro, se nós não tínhamos equipamento para medir isso aí, né? Hoje nós temos. Hoje é fantástico. Hoje nós não temos como mentir. O que nós vemos hoje na nossa galáxia, ainda é pouquinho o que a gente conhece da nossa galáxia. Então nós temos conhecimento muito mais nessa época do que lá atrás com Jesus. Então, para Jesus tentar nos aliviar o entendimento, a consciência, ele disse: "Olha, Deus é perfeito. Então se esforce para ser perfeito como Deus é". Mas ele sabia que com lá mais algum tempo, né, já que no mundo espiritual não se conta tempo, com mais algum tempinho para nós aqui encarnado, quase 2000 anos, né, foi 1857 que foi codificado o Livro dos Espíritos, agora nós estamos entendendo que não é possível nós sermos um dia igual a Deus perfeito. Ele diz que é inadmissível isso, impossível, tá? Impossível. Aí nós vamos encontrar, está aí para vocês, aquelas palavras, portanto, devem-se entender-se no sentido da perfeição relativa. Agora sim, a perfeição relativa é a humanidade, né? Pela humanidade. É suscetível e que mais se aproxima à divindade. Então, essa perfeição relativa é como, por exemplo, Jesus é um espírito perfeito. Jesus está, para nós termos ideia, Deus deu para Jesus o mundo uniforme, ainda não estava completamente, não estava pronto, ainda muita coisa para fazer. Deu a Jesus a incumbência de transformar aquela matéria, aquela poeira, que tudo que já estava ali, os asteroides que se chocavam, ele deu a Jesus para ele: "Olha, vá lá meu filho e faça disso aí um orbe onde possa ter vidas. Eu confio em você, você já tem conhecimento, então vá lá fazer isso". E deu para Jesus, e Jesus veio, e ele não faltou recursos a Jesus. Então, Deus decorou essa terra maravilhosa com o que nós temos aqui, de mais que nós digamos lindo, né, perfeito. Deus está no controle absoluto de todas as vidas. Nós somos nós somos criaturas, imortais. Todos nós. Acredita nisso, por favor. Vai refletir, vai estudar, pega essas obras que Chico Xavier psicografou, são 535, já deve ter mais, que ele desencarnou, mas ficou livros para serem, relidos, revistos, anotações e fizeram outros livros. Então não é só Chico Xavier, nas próprias religiões nós vamos ver os fenômenos dos espíritos, da espiritualidade, minha gente.
Nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos. Então vamos estudar, que é o que mais que Deus quer. Deus deu a você a vida e deu a mim, deu para todo mundo, deu para os animais. Os animais também têm vida. Todos os animais têm vida, seja qual for, de qualquer um nível, tem vida. As plantas também têm vida. Agora, nós nos alimentamos dele porque ainda nós precisamos. A tendência é desses animais que estão mais humanizados, vamos dizer, com a matéria, que eles gritam, eles sentem dores, que eles gritam mesmo. Um cachorro grita, um peixe ele sente que ele vai morrer. Qualquer animal desses aí, é diferente de uma planta. A planta ela sente lá, mas não tem essas dores de jeito nenhum. Mas nós nos alimentamos da alface, etc, e etc. Tomate, é diferente esses animais, em termos de sentimento, de sentir as dores. Mas os outros que têm coração, que têm órgãos, que têm tudo já dividido, já que estão bem mais formados do que os dos vegetais, essas criaturas, elas vivem e elas foram criadas por Deus, e elas ajudam-no a manter a matéria que precisamos do alimento. Então, vamos entender Deus, que ele veio para todos, quer dizer, não é que Deus veio para todos nós, mas Deus nos criou para sermos um dia criaturas felizes. E nós só vamos ser, minha gente, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, porque nós precisamos dessa desse fenômeno para a evolução nossa. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos, 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 todos irmãos. Irmãos. Ninguém, se alguém é superior em alguma coisa mais do que o outro, é porque estudou, se esforçou e é justo. Se ele estudou e se esforçou, ele é justo, tá? Então, se aí mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Deixa eu ler essa mensagem, até antes, porque eu tinha esquecido aqui de ok. Se alguém quiser falar, por favor, viu, fique à vontade aí, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Ok? Seja bem-vindos. Obrigado mesmo. Olha, vamos ser bem sinceros. Deus é o nosso Pai. Nós estamos aqui por Ele ter nos criado, minha gente. Deus nos criou. Rapaz, é muito lindo o que Deus fez. Você está num corpo material, dirigindo um corpo pelo pensamento. A engrenagem é essa, pelo pensamento. O motor é esse, a alma, o espírito que habita o corpo, você. Você manipula esse corpo. Então, meu filho, presta atenção. Presta atenção, porque você sabe que esse corpo ele perece. Qualquer um de nós tem que deixá-lo um dia. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos deixá-lo. E a vida continua depois da morte. Nós continuaremos vivos, nós continuaremos muito vivinhos, muito, mas muito mesmo acompanhado por Deus, que é um Pai justíssimo. Então tem assim, no número 2, né, como já tínhamos lido um pouco, pois que Deus possui a perfeição infinita, é verdade, em todas as coisas, é verdade. A esta preposição ser perfeito como Deus é perfeito, tomada ao pé da letra, suporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Isso é impossível, tá? Se alguma religião diz que nós vamos ser igual a Deus, não é possível, meu amigo. Meu irmão, não é possível. Por favor, raciocínio. Você vai desencarnar, você é um pedacinho desse sistema solar aqui, né, o nosso planeta. É um pedacinho. Comparado à galáxia, nosso planeta desaparece. Ele não é nem uma poeira. Então, por aí, imagina nós que estamos aqui dentro. Mas os homens que Jesus falava não compreendiam essas nuances, pelo que ele se limitou a lhes apresentar o modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar, ou seja,
igual a Deus, né. E, continuando aqui, continuo falando, se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade. Tem assim, ó: "Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho". E é verdade, tudo que o que aqui nós precisamos ainda aprender e estudar, está, na base do orgulho e da caridade, ou melhor, do orgulho e do egoísmo, e essa dificuldade nossa em fazermos a caridade. É uma dificuldade muito grande nossa, uma resistência, e essa resistência ela é assim porque nós ainda somos orgulhosos, nós somos egoístas, tá. E a tendência é que nessas experiências como nessa que estamos, e nas outras que virão, nós vamos diminuindo, porque não é fácil tirar um defeito. Quem quer que diga que é fácil tirar um defeito, não é fácil, não é. Quem quer que tirar um vício, por exemplo, o álcool. As pessoas brincam, fazem versos com álcool. É como o alcoólatra, é difícil, ele sofre. Ave Maria, de drogas como crack, tem criaturas que choram, perdem, se afastam das famílias, as famílias não querem mais estar com eles, porque eles fazem tudo o que é o possível ao contrário, pelo vício, eles se acabam pelo vício. Mas nós temos que ajudá-los em oração. Mas que é difícil. Ninguém diga que isso é fácil, que não é fácil não. Mas nossa origem é por conta do orgulho e o egoísmo. Nós temos que pensar nos nossos irmãos. Que lição? A negação, né, o orgulho sempre procura um jeitinho de negar, de querer ceder o egoísmo do mesmo jeito por ali. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira, para mim eu não estou vendo aqui, da verdadeira, cadê ela aqui? Da verdadeira caridade, que são a benevolência. O que seria a benevolência? Eu pergunto a vocês, alguém tem ideia do que é benevolência? Não é? De praticarmos o bem, de sermos insistentes em fazer o bem, não é? De de termos vontade mesmo de fazê-lo. Eu vou até aqui no dicionário, já que estamos aqui, eu vou pegar essa palavra aqui, benevolência. Então vamos ver aqui, benevolência. Já que eu posso filar, né, que já que eu estou aqui eu posso filar, então, benevolência. Vou botar aqui. Benevolen benevolência. Boa vontade em relação a outra pessoa, bondade. Isso é benevolência. Tá vendo? Então, é praticarmos a caridade, é praticarmos, é sermos bons com os nossos irmãos que necessitam. A benevolência. A indulgência é a facilidade em perdoar. A abnegação, não é? Se autonegar para ajudar o outro, ou doar-se mais para o outro. A abnegação e o devotamento. Então, não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Então, se eu consigo ter a perfeição, vai estar em quê? Na minha disposição em ser benévolo, em ser indulgente, abnegado, devotado, eu estender
o meu perdão ao meu irmão, que isso não é fácil, mas a gente pode, com exercício, devagarzinho, a gente vai conquistando. Eu posso ir ampliando, estendendo, o procurando sufocar o meu egoísmo, o meu orgulho. Aí sim, eu fazendo isso, eu vou estar mais próximo da perfeição que eu quero atingir, que todos nós vamos, esse é nosso objetivo. Um dia nós seremos espíritos perfeitos, mas não como Deus. Nós vamos chegar a ser perfeito como Jesus é o perfeito, tá? Esse é o nosso destino, é nosso destino mesmo. Então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial, realmente não dá para acreditar que assim fosse, porque Deus não para. Deus está sempre, sempre cadê você? Sempre, sempre construindo, Deus. Então Deus não para, não vai parar nunca, porque ele, na verdade, é o trabalhador incansável da nossa vida, para nos ajudar em todos os sentidos, tá? Esse assunto aqui nos leva ao caracteres da perfeição. Então, para sermos perfeito, nós temos que pensar na perfeição relativa. Como assim? O que eu me estendo em relação ao meu próximo. Se eu sou mais perfeito do que fulano, ou alguém que acha mais perfeito do que fulano, ele vai me ver que eu faço coisas que ele não faz, e eu estendo a minha vontade a outros com mais facilidade, enquanto ele não tenha. Aí ele pode achar-se e pode até ter inveja de mim, porque eu consiga fazer isso e ele não consegue. Isso existe, porque ele ainda está no mundo do egoísmo muito forte e do, orgulho. Mas nós temos que estender esse sentimento na caridade. Porque como disse Jesus, né, fora da caridade não há salvação. Graças a Deus, é bem diferente, né, fora o espiritismo não há salvação, não é isso. Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que fazer a caridade. A caridade nós já sabemos, não é aquela esmola que muitas vezes humilha quem vai receber. Até quem vai dar não se sente bem, sabe, porque é humilhante para ele dar-se e normalmente não se dá em abundância, né. Mas a caridade é aquela onde nós tratamos as nossas inferioridades e aumentamos, extensivamente nosso sentimento em ajudar os nossos irmãos. Tanto encarnados que estamos aqui, quanto os desencarnados que estão ao nosso redor. Por isso que quando a doutrina espírita abraça a a caridade em ajudar alguém que está perturbado, o espiritismo, ele não vai abraçar esse irmão, não é, o grupo que lá faz parte do centro espírita, não vai abraçar ele porque ele é do grupo espírita, não. Ele vai ajudar sem nem perguntar qual a religião que ele tem. E nem vai perguntar se ele vai continuar na religião. Não, eles vão ajudar independente de qualquer outro interesse. Eles vão ajudar ao encarnado e vão ajudar os desencarnados que perturbam ele. Então todo mundo será socorrido, ajudado. Isso é que é gostoso. Isso é a doutrina dos espíritos. O que é que vocês têm aí para nos ajudar? Alguém quer contribuir Eu, com a alguém palavra? tá me escutando? Tô, Alguém tá me escutando? tô. Tá. Porque antes não me escutava, eu acho. É uma questão com Jesus que eu nunca soube a verdade resposta. Ele vai reaparecer um dia na Terra, porque a gente tem câmera, tem tudo para mostrar as provas aos futuros. É. Nós teremos muita coisas ainda a receber do mundo espiritual. Jesus, ele continua trabalhando, muitas vezes diretamente ele vem na Terra como espírito para nos ajudar. Agora reencarnar, Henri,
para ele ter de novo um corpo como ele teve, isso para ele só foi necessário há 2000 anos lá atrás, porque nós éramos muito ignorantes, mas nós já estávamos a um nível de poder receber dele as instruções e segui-lo como guia, como o melhor modelo que nós temos até hoje. Aí ele se submeteu a entrar na Terra para nos tirar da cegueira da prática da verdadeira caridade. Aí ele veio e nos deu, sofreu o que passou, por muitas poucas e boas, por nossas próprias imperfeições, pelo nosso orgulho e egoísmo, nós fizemos ele sofrer muito, muito embora ele cuidou de muita gente. Mas nem foi todo mundo que fez ele sofrer, muitos estavam também do lado dele, mas não tinham o poder que para anular essa pressão do mal sobre ele. Até mesmo porque o mal espiritual era muito maior, como ainda hoje é muito maior no mundo espiritual, os desencarnados sobre nós. Então, naquela época era a pior situação. Aí ele precisou vir na Terra. Agora, ele vir de novo aqui só seria se fosse necessário para nos ajudar a guiar. Aí ele não vem mais. Ele nos deu a doutrina espírita, que é a doutrina dele. No meu reino, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o mundo espiritual, ou seja, é o que nós vamos voltar para lá. Aí lá ele está dirigindo tudo. Jesus não só dirige o planeta Terra, se não me engano, são 5 planetas que Jesus dirige, que ele, com a permissão de Deus, criou. Quiron é um planeta, inclusive, igualzinho à Terra, só que já com todo o preparamento em termos de vidas que estão como nós temos aqui na natureza, em Quiron, e que agora já pode receber muitos e muitos espíritos que estão aqui fazendo grandes maldades, que já fizeram, e outros possivelmente que aí não vão querer muito estudar os evangelhos, vão fazer muitas maldades, e por suas obras eles serão para lá degradados, para esse planeta chamado Quiron, que é um planeta onde tem tudo para ser descoberto. Então eles vão para lá ajudar. E eu estou dizendo a eles que eu também não quero ir para lá não, eu estou aqui trabalhando para não ir para lá, eu quero continuar aqui na Terra, reencarnando aqui na Terra. Aí Jesus não vai reencarnar aqui mais na Terra, para que ele venha aqui? Se ele vier, ele aparecerá como espírito. Aí sim, para poder aparecer como ele apareceu, aí sim é possível, como os espíritos me disseram aqui agora, ele aparecerá como ele apareceu para os discípulos depois do 3º dia que ele foi dado como, entre aspas, morto. Aí ele apareceu para os discípulos. Aí ele aparecerá para nós aqui como nação, nós vamos ver Jesus, como os discípulos viram. Aí sim, isso é possível. Mas ele não terá mais aquela carne que ele carregou, como nós carregamos, e a lei da gravidade nos puxa para o centro do planeta. Jesus não vai ter mais esse sofrimento. Mas ele poderá vir sim, para ficar de uma vez por toda, que o caminho é esse mesmo, do bem, que é o caminho com ele, como ele fez. E fez isso para os seus discípulos, para assegurar seus discípulos, que ele disse: olha, no 3º dia eu volto. Aí sim, é possível Jesus vir aqui na Terra, com certeza. Ele vem, agora nós não vemos. Se alguém vê, eu nunca vi, mas alguém pode ver, porque já viram a mãe de Jesus, né? Com certeza é possível ver Jesus. Já viram, crianças já viram, moças já viram? Então Jesus voltará, mas não com carne como ele teve lá no passado. Disso nós não temos dúvida, porque quando ele quer aparecer, ele aparece. Ele tem todo o conhecimento para aparecer aonde ele quiser, para quem ele quiser, na hora que ele quiser. Ele pode aparecer se até como uma pessoa muito pobrezinha ou muito um Zé Ninguém que alguém possa achar que ele seja, uma pessoa desinteressante, e esse é Jesus. Caberá ali, ele vai dar um ensinamento àquela criatura. Ele pode fazer isso, mas reencarnar na Terra, não. Para Jesus, ele não precisa mais isso, ele já fez, nós já temos ele como modelo. Então daqui para frente, vai ficar mais fácil nós vermos ele como ele apareceu para os discípulos. E tocaram nele, viu? Tocaram, viram as chagas, viram tudo, né? As esfinges, esqueci como é que chama aqueles furos nas mãos, nos pés, esqueci esse nome. Então ele virá, ele vem, mas ele vai aparecer mesmo para a humanidade.
Aí sim é possível, tá? Então, minha gente, Patrícia vai ler a mensagem? Sim, Patrícia vai? vou. Então, Patrícia recebeu uma mensagem aí, ela quer passar para nós, fazendo parte do grupo. Somos médios, então nós estamos aqui e recebemos, todo mundo recebe mensagem dos espíritos, de acordo com sua evolução, né? E está com a palavra, viu, Patrícia? Tá. Sim, meu Deus. Mais um dia, outro dia, e sempre é dia de te louvar. Estamos aqui hoje e sempre estaremos só para ti. E dizer àqueles que não sabem ou que foram enganados, por aqueles próprios que são os enganados, que o Senhor, meu Deus, continua nos olhando, mesmo errados ou certos, e que a tua mão continua em nossas cabeças naqueles piores e melhores momentos de nossa vida. Pois melhores e piores são apenas momentos, nada é eterno. Eterno é apenas nossa vida que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a ter o amor dentro de nós. Nos ajuda a perdoar. Nos ajuda a sermos caridosos, pois é com a caridade que teremos a salvação. Que assim seja. Que assim seja. Tá? Essa foi a mensagem. Nós vamos. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos pertinho do encerramento, né? E vamos fazer a nossa oração. Você que estiver aí no seu lado, no seu cantinho, coloque sua água do lado. Bezerra de Menezes, Irmã Angélica e tantos outros vão fluidificar essa água e vão deixá-la com energias necessárias ao seu tratamento, tá? Confia que eles estão nos ajudando. A minha já está aqui do lado, graças a Deus, toda vez eu coloco ela aqui do lado. Está ali, é sagrado, tem me ajudado muito, olha, não tenho dúvida. No Covid me ajudou muito mesmo, muito. Vamos orar, minha gente, vamos agradecer a Deus. Deus, nós somos gratos por o Senhor existir e nos dar a existência, ter nos dado. Somos aqui criaturas necessitadas desses ensinamentos que Jesus deixou, que anotaram os seus discípulos. Eles se foram e essas mensagens ficaram para todos nós. Que agora, com a doutrina de Jesus, que chamada a doutrina da luz, da verdade, essa doutrina tem nome, chamada espírita, a doutrina dos espíritos. Nós estamos segregados à evolução, às bênçãos de Deus que vêm do seu coração aos nossos corações. Nós estamos aqui necessitados de evoluir. E Jesus, por favor, nos ajuda. Nos ajuda porque somos ainda arraigados a essas coisas que são passageiras. Mas nos ajuda a ter responsabilidade com esse veículo, o corpo. Porque tudo que fizermos mal a ele vai refletir para a próxima existência. Por favor, Jesus, ajuda, que muitos nem sabem que vai ser assim. Oh, coitados. Se fizerem mal ao corpo, de maneira a fazê-lo grande mal, será na próxima existência, nessa mesma e na próxima, a recuperação. Então, que essa doutrina que vem do coração do Senhor Jesus possa nos abençoar e possa nos proteger e aliviar na caminhada que temos a fazer até no momento que nós atingirmos a perfeição. Que o teu infinito amor, que vem do seu coração, abençoe a todos os espíritos que estejam em nossos lares, em qualquer cantinho aqui na terra, onde houver necessidade, sofrimento. Jesus, por favor, alivia. Por favor, alivia a pressão desses espíritos que caem sobre nós.
mas de acordo com o nosso merecimento. Leva, por favor, todos para um tratamento, onde possam receber muitas orientações. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, Jesus também, em nome da nossa mentora irmã Angélica, de Bezerra e tantos amigos e guias, nós damos por concluído mais um estudo da doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja, muita paz. Grande abraço ao pessoal do Face também, tá?